A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Estamos juntos mais uma vez desde 2014 pela emissora, depois também passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Meus queridos irmãos, vou convidá-los para um grande evento que acontecerá dia 28 próximo. Renovar é preciso. Isso vai se dar na Rua dos Hibiscos, número 3, Terra do Comendador, bairro Filgueiras. 8 horas e 30 minutos, café da manhã. 9 horas, prece inicial com Guilherme Malta. 9 horas e 15 minutos, musical. Bruno, Alexandre e Anderson. Voz e violão, Gerôncio Almeida. 10 horas, palestra Armando Falcone. 11 horas, meditação, William Gonçalves e Lede Leopoldina. 11 horas e 30 minutos, Teatro Colônia Alvorada Nova, dirigido pela nossa querida Ivanise Gávio. Eu faço parte como ator, meu primeiro trabalho, por isso estou convidando também aqui no ar. 12 horas, coral Amigos do Espiritismo, sob a regência da nossa querida Magali Nazaré. Também faço parte do coral, esse coral Amigos do Espiritismo. E 12h30, encerramento com o almoço. Então estão todos convidados. Isso vai ser num domingo pela manhã, dia 28. Mais uma vez, Rua dos Hibiscos, número 3, Terra do Comendador, Filgueiras. Compareça. Eu recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Embora o frio em Juiz de Fora esteja graçando, aqui, né, nós temos bastante calor humano e a vontade, então, de estudar o Evangelho de Jesus. E vamos fazê-lo com muito amor. Então vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa. Hoje falando sobre mocidade e evolução. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 98801 2675. O e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas. Podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor, hoje eu acordei preenchida de alegria. Sinto a satisfação da tua presença. O meu espírito te exalta. Toca-me uma vibração que não posso descrever, que me faz ver o mundo com doçura e paz. Esse maravilhoso estado de alma abre meu entendimento sobre a grandeza interior das outras pessoas. Enxergo-as na importância e nas infinitas potencialidades que têm para alcançarem um grau elevado de sabedoria e de amor. São minhas irmãs e merecem a minha atenção e o meu cuidado. Tomada por esta alegria, venho dizer-te: Senhor, que sou profundamente agradecida ao teu poder que me faz como sou. Agradeço a todas as coisas passadas e ao meu futuro que pressinto será de alegria, entendimento e paz. Submeto-me satisfeita à sua vontade com a voz que me fala na consciência. Obrigada, Senhor.
Estamos apresentando o Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre mocidade e evolução. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Somente o Evangelho aproximará os homens, porque ele é caridade. É o amor em ação, o Evangelho de Jesus, nós já falamos muitas vezes, é o maior código de moral universal. E a caridade é mansa e pacífica, não humilha e também é paciente. Não guerreia porque perdoa 70 vezes 7. O Cristo, Mestre e Senhor, avisou-nos de que a cada um será dado na razão direta das obras praticadas. Isso é muito interessante, né? Cada um segundo as suas obras. Não adianta você querer receber mais do que aquilo que você também já doou ou já fez. Então, não queira levar vantagem, porque isso não vai acontecer, entende? Mais cedo ou mais tarde, aquelas supostas vantagens que você achou que amealhou, vai ter que devolver com juros e correção. Então, nós só vamos herdar aquilo que nós de bom praticarmos, senão colheremos as coisas ruins. O codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, o insigne missionário, recordou a advertência dos mestres, com a legenda sublime: fora da caridade não há salvação. Somente o Evangelho sentido e praticado evitará as lutas, o morticínio entre irmãos, porque da árvore do Evangelho vicejam os sentimentos do amor e os frutos do perdão incondicional. Então vejam só, fora da caridade não há salvação, né? A boa nova é o fundamento da evolução e o campo de trabalho ideal para a mocidade. A evolução com a mocidade e mocidade para a evolução. Então, a mocidade precisa se ligar mais aos evangelhos. Por isso que nós, pais espíritas, sempre trazemos os filhos para a evangelização e aconselhamos todas as doutrinas cristãs também a fazer o mesmo. Quem ama com o evangelho, perdoa sempre. Quem perdoa com o evangelho, esquece as ofensas. E quem esquece ofensas, sob a inspiração do evangelho, confraterniza com todos, ou seja, vive em paz. Quem confraterniza com todos a sombra acolhedora do Evangelho, aplana dificuldades, remove obstáculos. Quem aplana dificuldades, consolida para a eternidade, no tempo e no espaço, os fundamentos da evolução com Jesus. Então, meus irmãos, vamos praticar a caridade. É um amor em ação. Conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livre, mostrando que o livre-arbítrio é a faculdade que permite ao homem edificar conscientemente o seu próprio destino, possibilitando-lhe a escolha na sua trajetória ascensional do caminho que desejar. Então, nós temos escolhas, né? O meu futuro dependerá das minhas escolhas agora no presente. Limitado, a princípio, vai se expandindo à medida que o homem cresce em espiritualidade. Nós temos um livre-arbítrio muito limitado, mas à medida que nós vamos evoluindo, ele também vai se expandindo, né? Porque nós temos um limite. Se pegarmos as crianças em tenridade, o livre-arbítrio é muito limitado, porque nós vamos limitá-los. Como pais e educadores, nós vamos limitar o livre-arbítrio da criança que não sabe discernir muito bem ainda entre o certo e o errado, e é proibido isso. Assim, já na fase adulta, vamos até não esbarrar nas leis divinas. A partir de então, não passaremos. Mas à medida que abrindo esse conhecimento, esse leque do conhecimento, vai também aumentar o nosso direito de escolhas. Quanto mais evoluído o ser, mais amplo é seu livre-arbítrio, maior o seu direito de fazer certas escolhas no campo da vida, assumindo assim, a pouco e pouco, o comando definitivo de sua ascensão. Livre-arbítrio e responsabilidade individual desenvolve-se simultaneamente no aprendizado humano. O homem de evolução primária tem o livre-arbítrio limitado, ou seja, restrito. Equivale ao sentenciado que a lei pune, sem transigência, submetendo-o à reclusão, onde melhor convenha aos interesses da lei e da sociedade. Ou seja, ele perde, inclusive, o direito à liberdade, porque está recenseado o seu livre-arbítrio, o seu direito de escolha por liberdade, uma vez que ele burlou algumas leis.
A sociedade e a lei não confiam nele mais, então pelo menos por um grande tempo. O homem de evolução mediana tem sua esfera deliberativa menos restrita. Corresponde ao recluso que, submetido à disciplina dos códigos, recebe dos códigos certas concessões geralmente atribuídas aos que, no cumprimento de suas penas, demonstram boa vontade, obediência, respeito e compreensão. O homem envolvido é o ex-sentenciado, o que já se libertou e corrigiu. Então, aquelas pessoas mais evoluídas já passaram por essas fases difíceis, né? Muitas foram punidas, mas hoje aprenderam com os erros e têm um livre-arbítrio mais dilatado. Provas e expiações, disciplinações e corretivos foram-lhe o caminho para a libertação definitiva. Nós evoluímos pelo amor ou também pela dor, porque a dor é tão grande, tão sofrida, que o espírito, com o passar do tempo, ele cansa de sofrer. Ele fala para si: meu Deus, eu tenho que mudar, porque eu não posso mais suportar uma vida tão humilhante, tão triste como essa. Então a dor também é uma grande alavanca para o crescimento espiritual. Nada mais deve a lei e colabora na sociedade para que se restaurem a justiça e a fraternidade, a harmonia e o progresso. É livre para agir, porque discerne o bem do mal, a verdade da mentira, a luz da sombra, né? Conhecendo a verdade o fez livre. De sua atuação resultam o trabalho e a prosperidade, o fortalecimento e a segurança das peças que formam o maquinismo das coletividades. Lembrando que nós temos também um compromisso muito grande com a coletividade, com a sociedade, né? Quando membros dessa sociedade estão doentes, a sociedade, de um modo geral, também está adoentada. Então, para que a gente tenha uma vida equilibrada, devemos também preocupar com os nossos irmãos em caminhada, principalmente aqueles que estão na retaguarda, né? Incentivando-os a prosseguir, né, na luta redentora do dia a dia. De sua atuação resultam o trabalho e a prosperidade, o fortalecimento e a segurança das peças que constituem, que formam o maquinismo das coletividades. A gente tem que entender que a coletividade é o quê? É a união de cada individualidade. Então, nós temos que fazer a nossa parte, né? Então, ajudando a alavancar esse progresso, a transformação, né? Um dia, no curso dos milênios, o nosso livre-arbítrio se harmonizará plenamente com a verdade total, com as deliberações superiores. Para isso que nós estamos reencarnados, para aproveitar no nosso dia a dia a oportunidade do crescimento espiritual, para um dia chegar a ser um espírito puro, né? Então, nós temos esse objetivo. Perfeição só Deus, mas nós vamos chegar a uma perfeição relativa. Mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Nesse dia saberei executar com fidelidade o pensamento do Cristo, Mestre e Senhor nosso. Então está tudo aí para nós. Jesus deixou o caminho traçado, muito bem explicado. O que cabe a nós é buscar esse caminho, estudá-lo, interiorizá-lo e colocá-lo em prática. Bezerra de Menezes já deixou bem claro: não basta mais entesourar conhecimento. Nós estamos a um ponto que alguns já estão tendo a última oportunidade de reencarnação. Então vamos buscar esse crescimento espiritual, acelerar o nosso crescimento espiritual. Vamos errar? Vamos, somos afeitos a erros. Mas quando a gente se propõe a melhorar, se propõe a crescer, a gente se esforça, né? Então aqui nós temos que fazer o seguinte, fazer uma avaliação. A gente consultando, né, o Livro dos Espíritos, na questão 119A, a gente vai ver o quê? O que Santo Agostinho fazia? Ele fazia uma retrospectiva do dia. O que ele fez de bom, ele repetiria. O que ele fez de errado, ele ia se melhorar. E aí, nesse nosso esforço diário, né, vencendo as dificuldades, a gente vai melhorar. E vamos alcançar, então, o que acabamos de dizer. Porque nesse dia, do qual ainda estamos muito, diremos, como o apóstolo da gentilidade: não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Tal se dará quando tivermos superado as imperfeições. Mas se a gente não lutar para vencê-las, como vai ficar? Quando então nos integramos em definitivo pelo coração e pela inteligência, nos preceitos morais e fraternistas do Evangelho, estaremos já de acordo
com esse novo mundo de regeneração. Um caminho longo, né, para a gente chegar à perfeição relativa. Mas nós temos que nos esforçar, né? Sem aquisições elevadas, com base nos ensinos do celeste enviado, Jesus, a liberdade nos leva a quedas e fracassos, que redundam geralmente em clamorosos débitos e amargas expiações. Então, se nós não prestarmos atenção na nossa caminhada, se a gente não buscar esse crescimento espiritual, nós podemos entrar em queda, né? Fracassos, né? Então, o que nós temos que fazer é justamente isso, buscar as oportunidades de melhorar, de vencer, né? Então, abusando da força, vamos esmagar os fracos. Não é bem esmagar os fracos, nós vamos, tendo força, nós podemos auxiliá-los a essa caminhada, né? Então, nós vamos entender que todos nós nos precisamos. Então, uns precisam dos outros e nós vamos fazendo a nossa parte. Exorbitando do poder através da liberdade mal dirigida, vamos exprimindo os humildes. Quem abusa da força, vou melhor explicar, vai esmagando os fracos, isso não é solidariedade, não é fraternidade, né? Então, exorbitando no poder através da liberdade mal dirigida, a gente vai exprimindo os humildes. Não cabe a nós isso. Nós temos que nos unir. A fraternidade tem que estar, vamos dizer assim, sendo utilizada a todo momento, né? Então, nós temos que entender que nós nos precisamos, nós somos seres gregários. Então, na nossa caminhada, nós temos que envolver outros irmãos para essa caminhada. Sempre dar a mão, sempre ajudar. Nunca egoísmo, nunca orgulho, né? Usando mal a inteligência, a gente vai confundir os menos esclarecidos. Não cabe a nós isso. Pelo contrário, nós temos que vivenciar o Evangelho, esclarecendo aqueles que estão sempre à nossa volta. Então, se o livre-arbítrio é faculdade que se origina em princípio de aquisições intelectivas, o coração bem formado contribuirá, sem dúvida, para que seja ele exercido segundo os padrões da moral e da fraternidade garantida no grande porvir, que é o triunfo do espírito imortal. Então, nós temos que entender isso, né? Que nós temos que fazer a nossa parte, contribuir para o crescimento espiritual, moralmente, utilizando sempre do amor, da fraternidade, né? Então, nós, quando temos esse entendimento de que nós precisamos estar unidos em fraternidade, nós já estamos caminhando bem por esse progresso espiritual, né? Porque o livre-arbítrio do homem não evoluído é como um espelho que o lodo das imperfeições desnatura por algum tempo. Então é assim, então a gente tem que entender isso. Não podemos, de maneira alguma, né, utilizar o nosso livre-arbítrio para ferir alguém, para menosprezar alguém, para botar alguém de lado. Nós temos que buscar sempre o melhor das pessoas e o nosso melhor também. Porque o livre-arbítrio do homem, da evolução mediana, é como uma madrugada que espera o beijo do sol. Então, como deve ser o livre-arbítrio do homem evoluído? Né? Do homem evolvido, aquele que já cresceu, do que se libertou da ignorância. É como a face tranquila de um lago, onde se refletem no esplendor das suas radiosidades os luminosos raios do astro-rei. Né? Então é isso que cabe a nós entendermos. Nós temos livre-arbítrio, devemos usá-lo bem, né? E esse livre-arbítrio, quando o homem tem um entendimento do que ele está fazendo no planeta de provas e expiações, o que cabe a ele fazer em termos de crescimento espiritual, em termos do exercício do amor, ele jamais usará da força contra o seu irmão, jamais usará do egoísmo, jamais usará do orgulho. Pelo contrário, o homem que já começa a evoluir, ele olha para o seu semelhante com os olhos de Jesus, sempre procurando de uma maneira ou outra envolvê-lo no amor, no trabalho, na ajuda do progresso espiritual, não só seu, mas de todos que estão à sua volta, porque
o momento pede isso para nós, que a gente acorde, porque precisamos realmente ter essa responsabilidade de evoluir, a responsabilidade de nos mudarmos para pessoas melhores, crescer espiritualmente, fazendo então com que aqueles que estão à nossa volta façam o mesmo, né? É isso que está se esperando de nós. A gente sabe que os espíritos dizem que Deus já nos olha como seres angelicais, só está esperando que cheguemos lá. Então nós temos que fazer a nossa parte, né? Temos que fazer a nossa parte de evolução, de crescimento espiritual, e a gente sabe que para isso nós precisamos estudar muito, precisamos interiorizar esse caminho traçado por Jesus e buscar a todo instante exercer esse caminho, caminhar nesse caminho, fazer de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus, porque é isso que cabe a nós fazer. Nós não podemos desistir no meio do caminho, né? Nós não podemos deixar para uma outra oportunidade, a gente não sabe quando virá essa outra oportunidade. Então que a gente entenda a responsabilidade nossa nesse momento dessa transição planetária, como somos importantes na medida em que a gente puder trazer aquilo que se espera de nós, essa mudança para melhor, uma mudança calcada no amor, no trabalho para o próximo, na nossa transformação. Então, a gente tem que se conscientizar bem do nosso papel hoje, né? É isso que vai ser cobrado de nós, por nós. Lembrando que quando a gente reencarnar, nós não seremos cobrados por ninguém, a não ser pela nossa consciência. Então, façamos a nossa parte para que a gente contribua para o progresso realmente espiritual do momento. Muito bem, Isa. Vamos agora para o intervalo musical e a seguir a nossa oração final. A proteção celeste. Ele era um policial. E o fato de tomar contato com a criminalidade, de constatar como o homem pode ser mau com seu irmão, o tornara revoltado contra a divindade. Esquivava-se quando convocado a orar no círculo familiar. Perdera totalmente a fé nesse tal Deus que permitia tantos crimes serem cometidos. Onde estava ele quando aquele idoso, vivendo só, fora morto de forma tão cruel? E quanto mais a sua mente mergulhava em investigações, descobrindo o pior do ser humano, mais descrente ficava. Ele não podia compactuar com o culto, as preces, a pregação, os hinos de louvor ou de súplica a que se entregava a família. Certo dia, a escola primária da cidade foi invadida por 2 terroristas armados e com uma bomba. Durante 2 horas, mantiveram prisioneiros em uma sala as 98 crianças e seus professores, ameaçando matá-los. O corpo policial da cidade não estava ali para qualquer ação. Encontrava-se a mais de 2 horas de distância, atendendo uma ocorrência. As ameaças dos invasores a aterrorizavam. Primeiro, David pedira um resgate fabuloso. Depois, falava que mataria todos e construiria um mundo novo. Pais, bombeiros, alunos da escola de ensino médio, pessoas de outras cidades que ouviram o noticiário aterrador, resolveram orar. Alguns em grupo, outros a sós. Em certo momento de descuido de um dos terroristas, a bomba explodiu. De forma inexplicável, em seu laudo, os técnicos disseram que a bomba deveria ter explodido para os lados, atingindo a todos. No entanto, explodiu para cima. Os únicos mortos foram os 2 terroristas. Foram vários os relatos de crianças que se disseram auxiliadas a saírem do local por seus anjos de guarda, avós ou tios desencarnados, depois da explosão. Sofreram ferimentos, mas estavam vivas. Um detalhe interessante é que Ron, que tinha 2 filhos na escola, disse que se estivesse na cidade, ele teria invadido a escola porque estava com muita raiva.
Isso, confessa ele mesmo, possivelmente teria sido desastroso. A frustração dos verdadeiros efeitos da bomba, as vidas poupadas, o auxílio espiritual relatado pelos pequenos, o fato da ausência efetiva de ação policial. Tudo contribuiu para que a tragédia fosse reduzida a somente 2 mortes. Isso levou o policial Ron a reconsiderar sua maneira de pensar. Afinal, de retorno à cidade, em pânico, por ser informado do que estava acontecendo entre a revolta e o desespero, pedir a Deus por seus filhos, pelos filhos de todos. Ele tinha certeza de que Deus ouvira. Tanto ouvira que mandara seus mensageiros para acalmar os pequenos, para lhes dizer que tudo ficaria bem, permitindo que fossem conduzidos para fora da escola por mãos invisíveis. Quem pode explicar tudo isso, senão a presença de uma força superior que por todos vela? E Ron voltou a orar, reconhecendo que, mesmo que ele não possa entender por que o mal ainda persiste no mundo, Deus vela por seus filhos. Ele e a comunidade são gratos a esse Pai pela proteção daquele dia. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens, no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos de transitoriedade de tudo que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do Espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas, com que fim se levaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se, e o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las? Valei-vos de todas as ocasiões de serviço como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e de redenção. Pensemos nisso, meus queridos irmãos. A vida é transitória na terra. Os bens materiais ficarão por aqui. Vamos valorizar cada vez mais o ensino moral de Jesus, para que possamos nos tornarmos criaturas melhores a cada dia. Muita paz, que Ele nos abençoe. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Boa noite a todos, boa noite Pedrosa, muito obrigado pela minha participação aqui. Quando a gente olha um pouquinho para aquele mais necessitado, exercendo realmente o amor que Jesus espera de nós, nós estamos contribuindo para o progresso do planeta. Jesus nos abençoe e até o próximo programa. Boa noite para você, Isa. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz.
Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luzes. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos